né? Mundialmente, a gente começou a fazer genoma de bactéria, genoma de planta, genoma humano de começo aí, anos 2000. Então, a gente for ver o que aconteceu nessa evolução genética, ela abriu muitos leques de pesquisa, e um deles foi a microbiologia. Por quê? Como a gente começou brincando aqui, né? São organismos que a gente não enxerga, então a gente ganha muita resolução sobre como esses organismos se organizam, funcionam, quando a gente teve novas formas de olhar para eles, e a biologia molecular é fundamental. E falando de biologia molecular, falando de genoma, falando de genética, o seu trabalho, né, olhando para o ponto de vista genético, com certeza, não só o seu, né, mas a genética em si mudou muito como a gente classifica esses micro-organismos, né, toda a parte de cladística e tudo mais, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente aprendeu muito mais. Só para a gente ter uma ideia, se eu voltar em 1987, a gente conhecia 12 grupos de bactérias, 12 filos. Hoje são mais de 100, né? Por quê? Porque a gente simplesmente não percebia a presença deles, porque não tinha método para olhar isso. Sim. Né? Sim. Se eu fizer uma análise de microscópio, eu não vou saber quem é quem. São muito parecidos. Só na morfologia, né? Se eu fizer uma análise de cultivo, olha que número bom, né? Se eu pegar tudo que tem no solo e colocar no meio de cultura, se eu tiver muita sorte, 2% se desenvolve. Então, a gente não enxergava o resto. Sim. Você percebe como essa evolução metodológica é muito importante para a gente inserir, né, o conceitual da parte microbiológica do solo nessa visão de funcionamento do sistema como um todo. E o PCR é uma ferramenta fantástica para isso, né? Revolucionou. Todo mundo deve, agora, né? Depois de pandemia, todo mundo agora sabe o que é um PCR. Pelo menos já ouviu falar, né? Mas... Com certeza. Essa é a ferramenta mais tradicional em biologia molecular. Onde você copia uma região gênica específica para estudar ela em detalhe. Né? Então, hoje o que a gente faz, por exemplo, numa amostra de solo? Eu tiro o DNA dos organismos, por PCR eu escolho que grupo eu quero estudar, bactérias, fungos, ou até mais específico, fixador de nitrogênio e etc. A gente amplifica, copia muitas vezes aquele material genético e sequencia. Sequenciar quer dizer o quê? Determinar as bases nitrogenadas de 1 milhão de sequências. E aí o computador faz um trabalho de olhar para uma a uma e falar que organismo é, e você entende tudo o que está acontecendo ali. Qual é a composição biológica daquele solo. Quem que é quem ali, qual que é a função, como é que conseguiria Qual que é a função, a gente não é tão bom ainda, tá? Que o negócio é mais amplo, né? Já que tocou nesse assunto da parte de função... a gente sempre fala de... tem o Pseudomonas florense que solubiliza o fósforo. Tem a Balvéria que vai fazer tal coisa. O Tricoderma, né? Enfim. Colocar em caixinhas. Mas não estão em caixinhas, né, Fernando? Com certeza, não. Já que a gente começou falando bem pesado de biologia molecular, eu vou puxar a conversa para isso aí, né? Só a ecologia microbiana tem que ser difícil, né? Então, vamos lá. Existe um conceito que a gente chama em ecologia chamado sinal filogenético. O que é sinal filogenético? Ele atribui se uma função ela é exclusiva de um grupo ou não. Então, você fala assim, plantas fotossintetizantes. Né? É um sinal filogenético forte, porque a maior parte das plantas fazem fotossíntese. Sim. Né? Se eu pegar animais que voam, não necessariamente tem um sinal filogenético conservado, porque tem vários tipos de animais que voam. Então, se eu pegar em micro-organismo a solubilização de fósforo, pseudomonas, não é verdade absoluta. Quer dizer, eu posso encontrar esse processo em pseudomonas, mas eu posso encontrar em bacilos, eu posso encontrar em uma série de outras bactérias. Por quê? Porque tem uma série de mecanismos que levam à solubilização de fósforo. Perfeito. Então, veja, não é toda pseudomonas solubiliza fósforo, não é todo solubilizador de fósforo que é pseudomonas, porque eu tenho um baixo sinal filogenético dessa função. Certo? Um exemplo disso é o queridinho de todo mundo aí, o Bacillus subtilis, né? Que a gente sempre fala. Tem Bacillus subtilis que você usa como fungicida, tem os que você usa como nematicida. Aí seria a gente entra cepa. até no conceito de cepa até, né? Se a gente não tiver essa visão, a gente acha que o organismo é milagroso, que ele faz tudo, né? Sim, exato. Por quê? Porque a gente está chamando de Bacillus subtilis indivíduos de uma mesma espécie. E aí eu gosto de brincar assim, né? Todo mundo que está escutando é da mesma espécie, cada um tem suas características, né? Um é, sei lá, mais habilidoso em jogar bola, outro é mais habilidoso em falar de microbiologia, outro é mais habilidoso... E assim vai. E mais que isso, no organismo não tem mais uma habilidade só. Sim. Né? Fazendo uma brincadeira que você colocou, eu gosto de música, mas se eu tiver que ver de música, não dá. Então tem que ver do que eu faço de melhor, né? Então, veja, uma linhagem, uma cepa de Bacillus subtilis que é boa, controladora de fungo, ela pode até ajudar na disponibilidade de fósforo, mas ela não vai ser a melhor disponibilizadora de fósforo. Né? Então, do mesmo jeito, se eu pegar uma pseudomonas que solubiliza fósforo, pode ser que ela produza um antibiótico. Pseudomonas produz muito antibiótico.
mas talvez não seja um grande produtor de antibiótico. Então, quando a gente vai para o mercado, a gente às vezes simplifica demais o processo. Sim, o que não está errado, porque o mercado funciona assim. Exato. Mas dentro do ponto de vista de ecologia, na verdade tem uma série de variáveis aí que a gente tem que colocar no meio do jogo para explorar o máximo potencial desse